Se sente que a sua empresa está atrasada por não estar a usar inteligência artificial, talvez o problema não seja esse. Até porque você pode já estar a utilizar a inteligência artificial, mas não sente o verdadeiro impacto, a verdadeira vantagem de o estar a fazer. E esse é muitas vezes o principal problema, ou seja, o estar já a usar, mas não ver o reflexo porque está a utilizá-la de forma errada. E isso pode custar-lhe vantagem competitiva. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. E hoje trazemos aquele tema que está aí na ordem do dia, que toda a gente está a pesquisar, que os motores de busca mais sinalizam por ser um tema hoje muito pesquisado, que a maior parte das pessoas já teve contacto e está a utilizar de alguma forma, que é a inteligência artificial, em particular o uso daquelas ferramentas tipo ChatGPT ou Gemini ou aquelas ferramentas que nos ajudam a produzir uma série de conteúdos e de trabalhos. E aqui surge o tema que hoje vou trazer aqui para o Pode Competir, que é a sua empresa está atrasada na sua utilização ou está a usar mal, portanto, esta ferramenta ou estas ferramentas que podem ser poderosas. E trouxe esta reflexão porque, do ponto de vista estratégico, que é isso que eu procuro trazer aqui para o Pode Competir, é ajudá-lo a pensar de forma crítica, a pensar de forma estratégica, a falar um pouco destas orientações e, obviamente, deixando-lhe também a oportunidade de deixar o seu feedback, se assim o entender, para que possamos ter uma interação e que estes conteúdos sejam realmente impactantes dentro da sua empresa, porque há muitas formas de utilizar a inteligência artificial, a relevância de utilizar numa área ou noutra também depende muito do setor onde a sua empresa está, mas há algo que é crítico, que é o pensar em como é que a utilização destas ferramentas, a utilização da inteligência artificial pode realmente trazer vantagem competitiva para a minha empresa ou ajudar-me e eu sentir reais impactos naquilo que é o meu negócio e os resultados do meu negócio. E aqui há uma ideia que pode ser desconfortável para alguns, porque sentem que ou não estão ainda a utilizar e de alguma forma, sempre que ouvem falar disto e veem tanta gente já familiarizada com a inteligência artificial ou que dizem que já o usam e ficam desconfortáveis por não estar ainda a utilizar. Mas a grande questão, a grande reflexão que você tem que se colocar é: eu posso não estar a utilizar ainda a inteligência artificial, mas também há muitos que já estão a utilizá-la de forma errada. E você deve procurar, sim, incorporar o uso da inteligência artificial na sua empresa, porque ela vai passar, ela já faz parte do nosso dia-a-dia. Ela já é quase como um software tipo o Office, não é? Os vários instrumentos, ou outro software que as empresas utilizem do ponto de vista dos sistemas que fazem a conexão entre os vários departamentos, os ERPs, os CRMs, ou seja, uma série de softwares que hoje já são um padrão para as empresas, que as empresas sentem que se aquilo desaparecesse, já parecia que já nem sabiam trabalhar como. E o movimento da inteligência artificial vai ser equivalente, até porque a maior parte destes softwares que eu estou a falar,
desde um simples Excel, Word, um ERP de qualquer, por exemplo, estou-me a lembrar de uma empresa que utiliza o Navision. O Navision já tem incorporado a utilização da inteligência artificial e, obviamente, depois as empresas que já têm estrutura fazem uma adequação àquilo que é a sua realidade, mas isto vai começar a fazer parte integrante até das ferramentas que nós utilizávamos até ao momento, sem, portanto, esse instrumento e essa ferramenta que é a inteligência artificial. Porém, se você apenas utilizar para produzir uns conteúdos, no caso de quem faz produção de conteúdos para as redes sociais, ou para o seu marketing, ou para uma qualquer brochura, ou para a criação de um menu, ajuda do ponto de vista da produtividade, sim, acelera processos, sim, portanto deve ser utilizada, com certeza. Mas o que eu quero trazer aqui para a reflexão, porque é o que pode trazer a verdadeira vantagem competitiva, é onde é que esta ferramenta pode ser utilizada que vai fazer diferença. Porque produção de conteúdos, todos vão lá, colocam os prontos, a internet até já está cheia, portanto, de orientações nesse sentido, e, portanto, acaba por criar até uma situação que é, de repente, os conteúdos vão começar a aparecer todos, parece que meios iguais, meios padronizados. Porquê? Porque está toda a gente a utilizar a ferramenta com os mesmos prompts e sem qualquer pensamento estratégico por trás. E é isto que hoje trago para o programa. É este debate, ou é aquilo que eu defendo, que é uma utilização inteligente da inteligência artificial, não é? Portanto, passa aqui, portanto, esta redundância, mas no fundo é isto, não é? A forma inteligente de utilizar a inteligência artificial. E por isso eu não quero que se sinta desconfortável por ainda não estou a utilizar, ou realmente estou a utilizar, mas, bem, não vejo grande impacto face àquilo que eu já fazia sem o recurso a estas ferramentas. E por isso convido a ficar comigo até ao final, porque eu acho que se você está nesse patamar, se você sente esse desconforto, se você não sabe como utilizar estrategicamente esta ferramenta, eu acho que este episódio o vai ajudar. E já agora, deixe aí um likezinho, faça um comentário para o algoritmo do YouTube também me ajudar a fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas, ok? Portanto, vamos então começar aqui dando o que é que eu gosto sempre de dar, uma contextualização. Já dei um pouco no início, mas o que é que está a acontecer que faz com que muitos empresários, sobretudo micro e pequenos empresários, se sintam assoberbados com este momento e com esta narrativa em torno da inteligência artificial e não sabem para que lado são de virar? Porquê? Porque todos os dias surgem novas ferramentas, novas publicidades em torno, use isto, use aquilo, use aquele outro, isto é que vai ser, isto é que vai mudar a sua realidade. E, a dada altura, esse excesso de comunicação, esse excesso informacional, esse excesso de apelo à utilização de algo que está assim na ordem do dia, acaba por baralhar e faz algo que nós já tratámos em muitos episódios aqui, que é quando há excesso de informação, quando o empresário se sente muito pressionado e com muita informação dispersa, acaba por adiar a tomada de decisão. Porque isso acaba por, ok, tenho muito, mas esse muito mais que atrapalha do que propriamente ajuda. E isso acontece porquê? Porque não só surgem novas ferramentas, como as próprias ferramentas que já existem estão a fazer, portanto, esse upgrade para a incorporação da inteligência artificial, porque surgem imensos cursos e programas e mentorias em torno do como utilizar a inteligência artificial e, portanto, a internet e a comunicação é inundada por isso, e não que
e não que, quero deixar claro, que isso não seja relevante. Já fiz também alguns episódios aqui sobre isso, mas eu não quero desfocar, mas vou levantar esta nuance, que sim, as empresas e as pessoas, portanto, enquanto individuais, têm que aprender a usar, têm que se ajustar, têm que se adaptar. As empresas, porque se não se adaptarem, vão perder vantagem competitiva ou vão começar a ficar para trás, como um todo. As pessoas de forma individual, porque vão ser ultrapassadas por aqueles que sabem utilizar uma ferramenta que acelera muito a sua produtividade e o seu trabalho e muitas vezes até a qualidade e precisão do seu trabalho. Portanto, sim, é importante estar atento, é importante ver as ferramentas que estão a surgir, é importante ver os cursos também que possa utilizar a seu favor, é importante ver de que forma é que você cruza a utilização dessas ferramentas e a aprendizagem com a aplicação prática na sua empresa. Portanto, ou seja, aquela questão que eu há pouco estava a falar, excesso de informação, não é dizer-lhe esqueça a informação, esqueça o atualizar-se, esqueça, não é nada disso. É apenas dizer-lhe que o que muitas vezes baralha e faz com que depois a empresa não se debruce sobre o assunto e não tome decisões estratégicas em torno da utilização da inteligência artificial é este excesso de informação que surge pelas várias vias que eu aqui falei. E esse excesso gera uma sensação em quem ainda não sabe utilizar, em quem ainda nunca experimentou, em quem ainda experimentou, mas de uma forma pouco robusta, porque não aprendeu a utilizar aquilo da forma mais eficiente, gera aquela sensação de estou a ficar para trás, e isso gera alguma frustração, gera alguma sensação de inoperância, de que não consigo acompanhar o processo, de que realmente, enfim, olha, se calhar não tenho solução para a minha empresa. E é isso que também cria o tal obstáculo no momento de se tomar decisões. E o que eu quero aqui dizer é que essas ferramentas, quando bem utilizadas, têm um potencial gigantesco. Porém, o inverso também acontece. Elas, se forem mal utilizadas, podem, em vez de acelerar as coisas boas, de acelerar a produtividade, de acelerar a exatidão dos resultados, elas aceleram o erro. Porque não estão a ser utilizadas de forma adequada e, portanto, os outputs que vão produzir também não vão ser adequados e muitas vezes estão cheios de erros. E por isso a sua utilização tem que ser filtrada, tem que ter um pensamento introspectivo, reflexivo em relação ao resultado que a IA está a dar. E o que está a acontecer em muitos eixos, não só nas empresas, também no mundo dos estudantes, no mundo até pessoal, de produtores de conteúdo, de produtores de notícias e documentos que vêm cá para fora, é que a confiança cega e estão a deixar de ter o sentido crítico que nós temos de manter. Porque a inteligência artificial vai produzir resultados também em resultado dos inputs que nós estamos lá a colocar. É quase como um bolo, não é? Se você vai fazer um bolo e tem uma receita, segue a receita, portanto, com todos os ingredientes que aquele bolo necessita, com os tempos corretos, ou seja, você não inventa pelo caminho. Então, o bolo, à partida, vai sair bom, vai sair bem, a menos que alguma coisa corra mal, mas quando alguma coisa corre mal, você volta e vai perceber o que é que correu mal. Mas agora imaginemos que você vai fazer esse bolo, chega lá, não tem os ingredientes todos e
bem, não ponho isto, não ponho aquilo, porque não tem agora em casa, ou substitui por um outro ingrediente qualquer que nunca foi testado, e, enfim, que é que o bolo até pode ser alguma coisa mais ou menos, mas não sai, se calhar, aquele bolo que você ambicionava que saísse. E, portanto, o output, a qualidade do bolo, está condicionada por aquilo que você lá colocou e a forma como você o fez. É a mesma coisa na inteligência artificial. Ela vai sempre produzir um resultado. Ela vai sempre dar-lhe uma resposta. Mas a questão é, será que ela tinha toda a informação que necessitava para gerar aquele resultado? Será que você, quando instruiu o pedido, não quis facilitar para acelerar o processo e esqueceu-se de lhe dar o contexto certo, os ingredientes certos, o timing, a dedicação do tempo necessário para estar ali a dar-lhe o que ela necessita, os ingredientes que ela necessita, para depois então o resultado ser, usando aqui a metáfora, o bolo que você queria que saísse. E aqui, precisamente por isto serem ferramentas que aceleram, que dão sempre resposta, que nos colocam ali, quase vou aqui só fazer um pedido muito rápido e tal, e não sei o quê, e ela vai começar a gerar. Isto é muitas vezes um tiro no próprio pé, porque ao produzir erros, pode estar a acelerar o erro e até tomada de decisão errada dentro da empresa. E este cuidado cabe ao empresário ou às equipas, no caso das empresas que têm equipas que já cuidam da monitorização da utilização da inteligência artificial, esse cuidado é fundamental. E até há, eu por exemplo estou a fazer neste momento um curso de inteligência artificial para os negócios, exatamente porquê? Porque tenho que me atualizar, porque quero atualizar, estou a atualizar aquilo que são os meus programas, os meus ensinamentos, quero também, quando me sento com os empresários que já estão a utilizar isto de forma bastante estratégica, compreender aquilo que, não só compreender aquilo que eles próprios às vezes me ensinam, esta é que é a verdade, porque eu não domino tudo, tomara eu, não é? Nenhum de nós domina, nós estamos sempre em aprendizagem contínua, mas consiga manter uma conversa fluida, de que entende aquilo que se está a falar e, portanto, possa aportar valor estratégico a essa realidade. E, nesse curso, há algo que, que eu estou a fazer, há algo que é salientado muito pela formadora, no caso é uma formadora, que suscita a necessidade, sobretudo quando as empresas já têm hierarquias, já estão departamentalizadas, ou seja, quando já não está tudo na alçada e na dependência do empresário, que é a necessidade de criar uma espécie de gestor da inteligência artificial. Quase como as empresas tinham o gestor ou o diretor de recursos humanos, o gestor comercial ou o diretor comercial, ou seja, passar a haver também alguém que faça a monitorização, portanto, do uso da inteligência artificial, de que tenha o cuidado de ver se é necessário formar a equipa, ou seja, traçar a estratégia para que a inteligência artificial na empresa seja bem implementada, ok? Mas eu sou uma empresa muito pequena, que é algo que muitas vezes nos colocam, ou até microempresários que até ainda trabalham de forma individual. Quem é que vai fazer esse meu juízo, não é? Como juiz aqui desta utilização. Então, cabe a si cuidar para saber como utilizá-la de forma inteligente para acelerar resultados e não acelerar o erro. Então, a empresa tem de
não só cuidar do saber como, mas é muito importante que a empresa tenha logo de base clareza estratégica, indicadores financeiros estruturados, uma visão do posicionamento que ela quer ter e prioridades muito bem definidas. Ou seja, a empresa tem de ter estratégia, tem de ter pensamento estratégico, que pode ser, digamos que a inteligência artificial também pode ser utilizada em alguns destes quadrantes, sim, mas a clareza estratégica tem que estar lá, a visão. A empresa tem que saber o que quer e não ficar presa a que quem lhe vai dar essa resposta é a inteligência artificial. Sabe porquê? Por aquilo que eu lhe disse no início. A inteligência artificial vai lhe dar sempre uma resposta, sempre. E você vai achar, se não souber ter este filtro, se não tiver esta clareza, vai sempre achar que é este o caminho. Então olha, vou abandonar aquilo, é por aqui que eu tenho que ir. Pela tal ineficácia na colocação do próprio contexto para ela produzir os resultados. E essa ineficácia parte de onde? De você não ter clareza, de você não ter a visão, de você não ter os tais indicadores, de você não ter aquilo. Portanto, acima de tudo, eu diria que é a clareza e a visão de para onde você quer ir. Ok? E aqui começa realmente o problema. Porque muitas empresas não têm isto claro. Não têm. E ficam quase que reféns da resposta da IA. E aí eu vos digo, cuidado com a resposta da IA. Ok? E quais são? Eu vou-vos falar aqui de 3 erros muito comuns, portanto, na utilização da inteligência artificial, que faz com que, em vez de você ter os tais resultados ambicionados e positivos, o tal bolo bom, maravilhoso, suculento, saboroso, com tudo o que deve ter, você tem o bolo que nem ficou lá muito bem, às vezes nem se pode mesmo comer, ok? Portanto, é isto. E que erros são esses? Erro número 1. Atenção que isto não é ordem, é apenas para, portanto, estabilizar aqui, dar uma estrutura. Começar pela ferramenta e não pelo problema, que está alicerçado, como eu disse, na tal falta de clareza. Você vai para o uso da inteligência artificial e a sua decisão está condicionada por: quero utilizar a inteligência artificial no marketing, quero utilizar a inteligência artificial nas vendas, quero utilizar a inteligência artificial para automatizar, para facilitar aqui os meus processos, acelerar, não precisar de tantos recursos humanos, ou acelerar a sua atividade, os que já tenho. Ou seja, começar pela ferramenta, pensando em, bem, a ferramenta tem este potencial, portanto eu quero utilizá-la nesta área, eu quero utilizá-la, ok? Mas raramente começam por perguntar. Sim, ela pode ser utilizada nestas áreas todas, certo? E até em mais. São exemplos. Mas raramente o empresário, o decisor, quando não sabe ainda como utilizar isto de forma eficaz e de forma estratégica, raramente pergunta: que problema é que eu quero resolver no meu departamento de marketing e que a inteligência artificial me pode ajudar? A utilização de uma ferramenta de inteligência artificial me pode ajudar. Até porque é a resposta a essa pergunta
de procurar a solução para um determinado problema que você identifica no seu departamento de marketing, no exemplo que eu estou a dar, que vai fazer com que você escolha as melhores ferramentas. E não fique apenas por, pronto, vou escolher o ChatGPT. E é só este que eu uso. Será que ela é a melhor ferramenta para o problema que você tem, por exemplo, no departamento de marketing? Você tem que ter esta resposta. E, portanto, esta resposta passa por, primeiro, identificar qual é o problema estratégico que você está a tentar resolver dentro de cada uma das áreas da sua empresa. Certo? E, portanto, este erro, devido àquele contexto que eu dei no início, do excesso de informação, excesso de ferramentas, do use isto, use aquilo, isto é que vai mudar, isto é que não... Portanto, esta linguagem até, lá está, de vendas e de marketing, não é? Isto é a solução milagrosa, isto vai mudar o seu negócio, ou seja, é bombardeado por isso. E rapidamente, devido à pressão das várias decisões que tem que tomar por dia, é sugado por esta comunicação de marketing e vendas e agressiva e, pumba, opta pela ferramenta e não em perceber que problema é que você quer resolver e qual será a melhor ferramenta para o ajudar realmente a resolver esse problema de forma mais acelerada, mais eficaz, com menos intervenção até do recurso humano, acelerando, obviamente, produtividade e resultados. Porque faz mais em menos tempo. Ok? Portanto, esta é realmente um dos primeiros erros que eu quero aqui deixar muito claro, porque a falta desta identificação faz com que você, muitas vezes, erre a escolha da ferramenta, não a utilize adequadamente, porque você, na verdade, não sabe muito bem como utilizá-la. E não é só como utilizá-la do ponto de vista técnico, porque isso você pode ir à procura de um curso qualquer. É que se ela realmente vai suprir uma necessidade que a empresa tem, ou que não seja uma necessidade ser, porventura, a tal questão de eu tenho, no exemplo do marketing, eu tenho uma pessoa no marketing que perde muito tempo a produzir conteúdos. Às vezes tem ausência de criatividade. Isto é a identificação de problema. E, portanto, depois vai escolher a ferramenta mais adequada. Certo? Está-me a acompanhar? Se sim, deixa aí um like neste ponto, que acho que aqui já lhe posso ter aberto aí uma orientação importante para si, dando esse feedback. Segundo erro que eu quero trazer para aqui. Usar a inteligência artificial só com foco em produzir mais, em vez de ter o foco em o ajudar a decidir melhor. Ainda que sim, ela pode ajudá-lo a produzir mais. Portanto, mas interligando com o erro anterior, ok? De que forma é que a inteligência artificial me pode ajudar a acelerar a tomada de decisão, a descoberta até destes problemas que eu preciso de responder antes de escolher as ferramentas, ok? E você aqui pode utilizar a inteligência artificial, como eu disse, há muitos programas até que já têm incorporada, com vista a acelerar a tomada de decisão. Porquê? Porque há muitos programas hoje no mercado, e nós temos várias empresas clientes que já investiram, portanto, ou tinham um programa e investiram, portanto, em upgrades que permitem introduzir a inteligência artificial, ou porque temos empresas que também já têm inteligência artificial nas próprias máquinas, que estão sistematicamente a gerar informação. E essa informação não é para, que bom que gera muita informação. Essa informação é poder na mão dos empresários, porque lhes dá informação que
ajudam a acelerar a tomada de decisão e a tomada de decisão estratégica e certeira. E muitas PMEs estão a usar neste momento, não que seja errado, volto a dizer, mas estão apenas a usar para criar os conteúdos, como eu há pouco dizia, escrever e-mails, que sim, é útil, ok? É útil, acelera, se vem pedido, se vem automatizado. Hoje até há, eu própria no curso, portanto, estou a desenvolver essas competências de criar os agentes para fazer isto de forma automática, ok? Mas para criar o agente, muito cuidado com o contexto que você dá ao agente, ok? Mas estão a usar para criar conteúdos, escrever e-mails, responder a clientes, até gerar ideias, e muito cuidado também com gerar ideias, porque ela é boa a gerar ideias, mas ideias valem o que valem se não tiverem o posicionamento e a visão certa, ok? Pode ser muito boa para uns, não ser boa para si e ela dar na mesma, ok? Portanto, é importante ter isto. Mas esquecem-se de utilizar estas ferramentas poderosas, nomeadamente o ChatGPT, que é uma ferramenta que eu hoje utilizo, mas na versão, não é na versão gratuita, é na versão paga, na Teams, porque tenho uma pessoa que também está nessa equipa. Para quê? Para fazer algo que melhore a qualidade das suas decisões, ou seja, o apoio na tomada de decisão. Pode ser, como eu disse há pouco, na descoberta de qual é o maior problema dentro de cada área da sua empresa, uma espécie de ajuda e apoio ao diagnóstico por área de negócio. Pode ser para simular cenários. Você está perante uma decisão e deixa-me simular cenários, o que é que pode acontecer aqui, o que é que pode acontecer, mas não é a inteligência artificial que vai inventar a informação de base que você lá vai colocar. Você está perante um desafio e pode-lhe pedir para ele simular cenários. Mas que cenários é que ele vai simular? Pois bem, é aqueles que você quer que ele simule. Se você colocar uma pergunta genérica, ele vai simular cenários, garantidamente. Mas será que são os cenários relevantes para si? Outra, testar hipóteses estratégicas, ou seja, antes de você avançar com o teste de mercado, você deixa-me ir à inteligência artificial, testar aqui, mudar públicos, mudar a própria comunicação, entende? Ou seja, fazer testes para ajustar antes de fazer o teste de mercado. Porque também é importante, obviamente, fazer o teste de mercado, mas isso deixarei para outro episódio. Outra situação, ajudá-lo a estruturar o próprio plano dentro da sua visão estratégica, da clareza, da orientação, dos objetivos que você quer alcançar. Sim, ele pode ajudá-lo a organizar o plano, a organizar as ações. Portanto, isto é algo que estou hoje a ajudar a construir nos meus programas. Neste momento o projeto competitivo está fechado. Talvez lá para o segundo semestre eu abra, ou abra até uma nova configuração do programa, mas, porque lá está, nós temos que nos adaptar, mas o objetivo é, ok, eu posso utilizar isto para me ajudar a estruturar o plano, eu posso utilizar isto para me ajudar a estruturar os investimentos que eu necessito, mas eu tenho que lhe dar o contexto adequado. Eu tenho que colocar tudo. Eu tenho que lhe dar know-how, eu tenho que lhe dar a base. E a base é ele saber sobre mim, quanto empresa. Ok? Portanto, cuidado com a forma como pede. Outra situação que ajuda à tomada de decisão. Bom, eu tenho este pensamento, eu tenho esta estrutura, eu tenho esta ação, eu quero implementar isto. Bem, deixa-me utilizar a inteligência artificial para me ajudar a avaliar riscos que eu possa não estar a detectar. E depois ter sentido crítico.
ela, ao dar-lhe um determinado resultado, você ter sentido crítico. Faz sentido? Qual é o nível de risco? Qual não é? Faz sentido para o meu segmento? Aprimorar até o contexto para ver se ela lhe dá uma outra conclusão. E aí, sim, você está a construir verdadeira vantagem. Uma vantagem real. Porque mais do que a produção, a produtividade, o acelerar coisas que você já faz, a tal, né? Como eu falei no início, você está a utilizar a inteligência artificial para lhe reduzir risco, para lhe testar as tais hipóteses, ou seja, o que é que isso vai fazer? Com que você fique mais certo de que é este o caminho. É esta a decisão que nós vamos prosseguir. E qual a melhor forma? Apoio à tomada de decisão. E isto é o que as empresas mais estratégicas estão a fazer. É isto que muitos dos nossos clientes que têm apoio dos fundos comunitários, que muitas empresas ambicionam, estão a fazer. É aquela questão que tanto se fala da digitalização, da automatização, mas sim, esses eixos também são fundamentais, porém, o apoio à tomada de decisão, o tratamento da informação poderosa que as máquinas hoje produzem, mas que muitas vezes não são tratadas, não são utilizadas, não geram relatórios que são realmente de apoio à tomada de decisão, e isto pode ser acelerado pela inteligência artificial, certo? Terceiro erro que quero aqui vos deixar é delegar o pensamento crítico à máquina ou ao software. Acho que aqui, obviamente, devido ao contexto todo que eu tenho apresentado aqui, acho que já, de alguma forma, foi se tornando absolutamente claro que, logo no contexto eu vos falei, a IA, ou inteligência artificial, ela não pensa. Ela reorganiza informação com base em padrões e com base no que já existe. Ela vai consumir do que já existe. Mesmo a capacidade que ela tem de aprender, ela aprende com base nas interações que vão existindo com ela e ela vai aprimorando a sua inteligência. Porquê? Porque reorganiza informação com base em padrões. Ela não tem um feeling, ela não tem uma intuição, ela não tem aquelas ideias que muitas vezes estão na nossa mente, muito desorganizadas e que às vezes até nos parecem muito fora da caixa, que é onde muitas vezes surgem até os projetos mais inovadores, são de coisas fora da caixa. Não é a inteligência artificial que lhe vai dar esse pensamento crítico. Não é. Não é. E mesmo quando você vê um resultado que, uau, já aconteceu comigo. Eu dizer assim, uau, epá, ela parece estar dentro da minha cabeça. No caso, ChatGPT, que é a ferramenta que eu mais utilizo de inteligência artificial. Mas eu tenho aquele resultado e digo, epá, parece que ela está dentro da minha cabeça. Os meus pensamentos foram passados para a máquina. Mas, na verdade, eles foram passados com base no quê? Na base que eu já criei, que eu já estruturei, dentro da próprio know-how que ele lá tem acerca do meu negócio. Tem a ver com a forma como eu peço. Tem a ver com aquilo que ele vai aprimorando sobre mim, sobre o meu posicionamento, sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu defendo. Mas eu tive que lhe dar esse contexto. E depois ele alarga, porque vai buscar um contexto e um know-how e uma informação que tem, que você não tem, e ele organiza essas ideias. Porém, ele vai lhe dizer, ok, uau, pode-lhe dar este resultado uau. Mas ela não pensou, ela reorganizou. Entende? E, portanto, não delegue à
à máquina este pensamento crítico. Não à máquina ou ao software ou o que for, como você lhe quiser chamar. Você tem que lhe dar, para além do contexto, este pensamento crítico, estas ideias, este carburar, por muito estranhas que lhe pareçam, olha, por exemplo, ajuda muito a reorganizar ideias que lhe pareçam estranhas. Mas mesmo o primeiro resultado que ele dá, em cima disso, visão, posicionamento, clareza estratégica, saber aquilo que você quer e, acima de tudo, será que isto está em linha com aquilo que eu pensei? Ele pode aprimorar o seu resultado, mas cuidado, porque ele bebe da informação que já lhe foi dada. Ok? E dito isto, e chegados a este ponto, e falando destes 3 erros que são muito comuns aqui nesta temática, onde é que então, e acho que agora colocar as coisas de uma outra perspectiva, que é, então, onde é que a inteligência artificial pode criar vantagem real para as PMEs. Em particular aqui no programa, porque obviamente uma média empresa já tem muitas vezes uma média empresa ou uma pequena já com alguma escala, já tem, portanto, um pensamento estruturado do ponto de vista estratégico, mas para si, que pode estar com dificuldades em fazer esta estruturação de pensamento, onde é que ela pode ser uma aliada estratégica e trazer realmente vantagem real? Bom, aqui eu acho que vou quase que enumerar, e em alguns pontos poderei aprimorar se assim sentir, porque é ver aquilo que nós falámos nos erros, ou que eu vos falei nos erros, trazer numa perspectiva diferente. Então, onde é que ela pode ser um aliado? No apoio, friso esta palavra, ao planeamento estratégico. Porquê? Porque ele pode ajudar a estruturar as tais ideias dispersas, as tais ideias que às vezes podem-lhe parecer ideias fora da caixa, que você não sabe muito bem, eu estou a ter esta ideia, mas como é que eu estruturo isto? Como é que isto se pode transformar num produto ou um serviço para a minha empresa? Como é que isto pode ajudar? Enfim, eu estou a ter esta ideia absurda, mas parece-me absurda, não sei como é que eu vou implementar isto? Olha, isto era maravilhoso para a minha empresa. Ela pode ajudá-lo a descobrir esse caminho. Porquê? Porque ela tem toda uma base informacional que lhe vai, rapidamente fazer chegar. Portanto, vai ajudá-lo a organizar, a estruturar essas ideias, a organizar os objetivos, a identificar até incoerências que possam haver nesse pensamento, a gerar os tais cenários, como nós já falámos, a avaliar os próprios riscos, ou seja, tudo aquilo que eu já fui identificando um bocadinho na questão do erro, você pode efetivamente utilizar a inteligência artificial para apoiar no planeamento estratégico. E isto é muito, muito, muito poderoso para as micro e pequenas empresas. Muito. Depois, um outro ponto onde você pode ter uma ajuda gigantesca, sobretudo nestas micro e pequenas empresas que não têm muitas vezes quem as faça este trabalho. O apoio à análise do mercado. E eu coloco sempre aqui a palavra apoio. E acho que você já percebeu o porquê, certo? Esta é outra ferramenta, ou outra possibilidade, ou outra ação muito poderosa. Muito poderosa. Se pode ajudá-lo a mapear tendências, ajudá-lo a perceber o contexto do seu mercado, fazer ali uma espécie de resumo do seu contexto, a identificar oportunidades, a identificar até o que a concorrência está a fazer, dentro daquilo, mais uma vez, que é a informação pública. O que ainda está no segredo dos anjos, dentro da concorrência, está no segredo dos anjos, ok? Mas pode ajudá-lo com facilidade a identificar, porque a partir daí e a partir daquilo que é o background da sua empresa, pode ajudá-lo e muito a identificar as suas fragilidades, os seus pontos fortes, a fazer uma SWOT. Mas ela não inventa. Você tem que lhe dar os ingredientes.
ok? Mas sim, pode ser poderosíssima no apoio à análise do mercado. Outro ponto onde ela pode ser uma enorme ajuda, e lá está, isto cruza um pouco o que eu falei nos erros, é ver de uma perspectiva diferente. Nos erros você estava centrado no erro, e agora você está centrado onde é que eu posso utilizar isto de forma estratégica, ok? Que é o apoio à estruturação de projetos e de investimentos. Aquilo que, no fundo, eu procuro ajudá-lo a criar através de projetos competitivos, embora seja muito mais do que a criação do projeto, porque lá falamos de orientação estratégica, etc. Porém, mais uma vez, ela ajuda, apoia a orientação estratégica, o pensamento estratégico. Também pode recorrer à inteligência artificial para o ajudar nessa orientação. Mas cuidado com a forma como estrutura o projeto se o contexto que lhe está a dar for errado. Ela vai gerar algo que lhe vai parecer maravilhoso, mas se o que lhe antecedeu foi um contexto que não é real, não é o seu, o resultado pode ser um tiro no pé e pode até trazer prejuízos. E com tudo isto, eu acho que espero ter conseguido que a sua visão da forma como você deve utilizar a inteligência artificial dentro da sua empresa tenha mudado. Ou seja, o que eu quero aqui deixar claro é que utilize, não pense apenas na ferramenta e como produtividade e como aceleração, mas como um copiloto. Você é o piloto. A inteligência artificial é o copiloto. Vai ajudá-lo a estruturar tudo isto que eu falei do ponto de vista estratégico. E aqui sim, ela é boa. Ela é muito boa a ajudar a estruturar. E também dizer-lhe o seguinte: você sim deve utilizar estrategicamente, como falámos, também naquelas tarefas que digamos que são mais as tais tarefas repetitivas dos e-mails, da criação de conteúdos, da criação das próprias imagens. Hoje em dia há softwares de inteligência artificial poderosíssimos na criação de vídeo, na criação de imagem. Ou seja, tudo isso sim, usar como ferramenta mas sempre pensando, que o problema é que eu procuro resolver, como é que ela me pode ajudar, e ela tem que seguir o contexto, o meu posicionamento, a minha estratégia, aquilo que é a orientação que eu quero dar à minha empresa. Mesmo na geração de imagens, você tem que ter noção do branding que quer construir, da marca, do posicionamento, como é que você se quer apresentar no mercado. Para quê? Para que o produto que ela vai gerar, a imagem ou o vídeo que ela vai gerar, a própria comunicação, próprio conteúdo, há muitas formas de dizer uma mesma coisa. Essa empresa tem um determinado posicionamento e ela só, se souber isso, é que vai poder utilizá-lo. Portanto, voltando ao nosso início e fechando dessa forma, a pergunta que você tem que se colocar é em que decisões estratégicas da minha empresa a inteligência artificial pode ajudar-me a pensar melhor. E se começar por aqui, já vai estar muito à frente da maioria. E depois, a partir daqui, deste pensamento, ok? Você multiplica e tem esta orientação e ok, agora como é que eu utilizo como ferramenta? Mas como ferramenta alinhada
com a estratégia da minha empresa. Certo? Esta é a forma correta de você utilizar isto como um instrumento muito poderoso, e desde já, acho que já toda a gente percebeu, e certamente você também, que a inteligência artificial veio para ficar e veio para, enfim, isto agora há visões diferentes. Eu não tenho a visão do isto é o fim do mundo, ou vai acabar o mundo, ou os robôs vão nos destruir, etc. Não tenho essa visão, mas há quem a tenha, ok? Mas há uma coisa, ela veio para ficar, quer seja a inteligência artificial nos softwares, quer seja a própria robotização, enfim, isto é uma tendência que já não é uma tendência, é um facto, ok? E, portanto, é um facto que está a acelerar, está cada vez mais presente, e quanto mais rapidamente você se adaptar, melhor para si, para manter as suas vantagens competitivas ou até criar vantagens competitivas, porque asseguro-lhe que muitas PMEs ainda não estão a utilizar isto de forma estratégica e com este espírito e com este pensamento estratégico que eu procurei trazer aqui para o episódio. Portanto, em jeito de despedida, deixo-lhe umas perguntas, caso me queira responder, que é: você já está a usar inteligência artificial na sua empresa? Como é que a utiliza? Portanto, dê-me esse feedback para também o ajudar aqui. Vou continuar a trazer aqui conteúdos para o Pode Competir acerca disto, como trouxe também logo no início do ano, acerca da temática da Indústria 4.0 e Indústria 5.0, as questões do ESG e as questões ambientais. Portanto, eu procuro trazer sempre alicerçado nisto que é o pensamento estratégico, porque essa é a minha área, é aquilo que eu sei que tenho competências para vos orientar, mas procuro sempre trazer aquilo que está um pouco na ordem do dia. Porquê? Porque sei que também são muitas vezes as maiores fragilidades. Eu trabalho no dia a dia a trabalhar com empresas, portanto sei aquilo que está a ser muitas vezes desafiante, embora na consultoria 1 para 1 trabalhemos com empresas muitas vezes já com alguma dimensão, mas elas têm desafios, como todos nós, desde o micro. Elas fizeram uma estrada e para fazer essa estrada tiveram vários desafios e vários pontos de crescimento e várias decisões estratégicas que se deram pelo caminho, assim como eu, enquanto gestora do meu negócio, enquanto microempresária, que também faço o meu caminho, e quando tudo isto surgiu, tive que me adaptar. Inclusive, como lhe disse, estou a fazer uma formação nesse âmbito que agrega muito o ChatGPT utilizado para negócios, mas muitas outras ferramentas de vídeo, de produção de relatórios, de produção e análise, de criação de fluxogramas, ou seja, há muita coisa que realmente as ferramentas de inteligência artificial estão aí para ajudar. Você só tem que saber utilizá-las de forma estratégica. Partilhe comigo como está a ser aí este desafio dentro da sua empresa e até ao próximo episódio.